Satsang de hoje, então, que é o segundo Lili Satsang, o amor próprio de Lilith, né? Então, hoje a gente vai entender como é que é essa configuração, né, desse sentimento, desse sentir dentro de Lilith, dentro da própria Lilith, e da perspectiva dela, como é que isso daí ajuda a gente, como que isso funciona na gente, tá bom? Começando aqui o nosso Lili Satsang, o amor próprio de Lilith. E a gente vai dar uma pequena introdução dentro da psicosfera humana, da psique humana, o que vem a ser o amor próprio, qual que é a definição de amor próprio. Então, nós confundimos muito o amor próprio com autoestima, e a gente vai entender um pouquinho dessa diferença, a gente vai entender da perspectiva de Lilith que um é o braço do outro, a extensão do outro, né? Mas, a princípio, então, o que vem a ser o amor próprio num primeiro momento aqui, da perspectiva, então, mais elevada, que é a da consciência? Amor próprio é um estado da nossa consciência, é um estado de consciência, né? Então, ele não chega, assim, na verdade, a gente define ele como um sentimento, mas ele é muito mais do que um sentimento, né? Ele é um estado de espírito nosso, né? O estado de amor próprio é o estado em que Lilith vive, é o estado a partir do qual Lilith opera neste e em outros mundos também. Então, o amor próprio é a nossa condição natural, é a condição natural da nossa alma, do nosso ser, do nosso espírito. E o que acontece? A gente resolve ter uma encarnação humana. E aí a gente chega aqui na Terra, então, começam a acontecer o quê? Distorções, não é? Distorções nessa personagem, tá? Então, assim, a gente usa o termo persona para designar o quê? Um personagem, uma personagem da alma, né? A gente escolhe um avatarzinho humano para viver aqui na Terra, que recebe um nome, um SIC, um RG, recebe uma educação, classicamente recebe-se uma família, né? A gente sabe que na prática muitas vezes é diferente, nem todo mundo vai ter essa família, né? Ou então vai ter uma família disfuncional, mas aí a gente está falando de um modelinho mais clássico, só para a gente conseguir entender. Sendo disfuncional ou sendo funcional, né? Ou sendo funcional ou não, a gente nasce aqui da Terra, independente da família, por melhor que seja a família. Então, essa personagem que a alma adota vai, com o tempo, substituir esse estado de amor próprio dela, que faz parte já da sua identidade original, que a gente chama aqui na Terra de eu interior, não é? E vai substituir pelo quê? Por mecanismos compensatórios, tá? Tudo para satisfazer o mundo exterior e as expectativas alheias. Então, assim, o amor próprio é o estado de quando a gente nasce. O nenenzinho, o bebê, ele é puro amor próprio. Para ele, não tem distinção entre ele e o mundo, tudo gira ao redor dele, né? Então, conforme ele vai crescendo, ele vai recebendo estímulos, né? E ele vai fazendo uma leitura desses dados, desses estímulos. E dessa forma, então, ele vai se adequando, vai criando uma personagem em torno desses estímulos, né? Então, com esse tempo de convivência, o que acontece com esse bebê? Ele vai se corrompendo, né? O que quer dizer essa corrupção? Nada mais é do que um afastamento da identidade original da alma para assumir uma persona, para assumir uma personagem, ok? Então, nós passamos a viver de acordo com as referências externas, tudo para agradar o quê? Os outros, né? E é o condicionamento essencial desse planeta. Para você funcionar nesse planeta, você tem que entender e saber bem o que é isso, né? Porque quem não entende muito bem essa linguagem aqui de agradar os outros é considerado o quê? Disfuncional para a nossa sociedade, né? Rejeitado, enfim, passa por uma série de perrengues aí, né? E normalmente nós temos de 50 anos para cá, e até mais, eu diria,
almas um tanto rebeldes, né, que estão nascendo aqui na Terra. Então, para quê? Para ver se altera um pouco essa estrutura de querer massificar e deixar todo mundo igualzinho. Então, essas almas, elas são consideradas, então, os rebeldes, aquelas crianças ou aqueles adolescentes, assim, que não aceitam cabresto, essas pessoas que têm um comportamento difícil, né? Isso também não é um caminho muito feliz, vamos dizer, a não ser que a pessoa realmente seja feliz. Mas, normalmente, os rebeldes que a gente tem na Terra, eles também não encontram, eles estão buscando felicidade, mas eles não encontraram ainda, né? Então, a gente está falando de um processo aqui de construção do ego, né? O ego aqui, dentro de uma linguagem mais psicológica, a gente está falando assim de um pequeno eu, que é esse eu material, o eu desse corpo que a alma está habitando. E a gente também está falando da construção de uma personagem, né? Uma persona, que é o quê? A encarnação humana. É esse avatarzinho humano aqui, né? Então, a persona vai com o tempo substituindo o eu da alma dentro da nossa civilização. Quem que vai começar? Oi, Deva, sobre Oi. essa questão do narcisismo, a gente pode dizer que é uma sombra desse amor, porque se vem da alma, né? Como conhecimento que tu repassou hoje. O amor próprio é um conhecimento da alma. Quando a gente chega aqui, né, 3D aí na Matrix, a gente aprende a sempre olhar o outro. O narcisismo seria uma forma de sombra disso? E essa questão da autoestima, ela é muito interessante quando você fala sobre as cascas, né? Porque eu trabalho com o público mais feminino online, com a terapia. E a grande maioria, às vezes, mostra que tem muita autoestima, mas é o que você falou, falta amor próprio. Ela se preocupa com a roupa, com a maquiagem, com tudo, perfume, mas no amor próprio não, é a dependência emocional. Nosso próximo satsang vai ser sobre o espírito de liderança. Aqui a gente vai começar a estudar uma Lilith um pouquinho diferente. Então, deixa eu até colocar aqui o nosso flyerzinho do próximo satsang. E no mais, eu acho então que é isso, né, gente? Agradeço muito a participação de vocês aqui e até o nosso próximo satsang. Beijinho cósmico. Até a próxima.